capítulo 1172 chegou e com ele, de uma vez por todas, voltamos para Elbaf com toda a galera do Chapéu de Palha e tudo mais, além de ver essa história de capa maravilhosa que nos deixa com saudade desse personagem lendário que é Bon Queré. Sem mais delongas, bora pra análise. Começamos o capítulo com os novos piratas guerreiros gigantes e companhia voltando para o Reino Solar, né, onde tá acontecendo toda a treta. E o Gaban fala pra geral e pra nós, né, ele meio que resume tudo o que vem acontecendo em Elbaf, dizendo que tem 3 inimigos e o objetivo deles é claro, sequestrar as crianças de Elbaf, fazê-las de escudo e levá-las à Terra Sagrada. E quando o Sanji pergunta, mas pelo amor de Deus, são crianças gigantes, como eles estão movendo tudo isso? O Gaban revela, né, os poderes de Gunko, que eles estão sendo aparentemente conduzidos por uma flecha misteriosa, e isso é decorrente da habilidade daquela mulher. Eles só continuam marchando e se chegarem no barco para levarem eles embora, vai ser o fim. Então, quando a galera fala de pegar as crianças e tudo mais, o Gaban fala do Sommers, o homem que comeu a fruta do espinho e fez vários espinhos invisíveis, né, circundarem as crianças, fazendo-las ficarem ao mesmo tempo protegidas e reféns daquele tipo de habilidade. Ou seja, não dá para forçá-las a uma mudança de direção, a gente tem que focar os usuários de habilidade. E concluindo o pensamento, ele fala do terceiro demônio que chegou aqui, né, o terceiro cavaleiro sagrado, que está fazendo com que as bestas dos sonhos das crianças se materializem e comecem a atacar todo mundo. Então o Harujin e a galera têm uma reflexão e contemplam sobre as habilidades dos cavaleiros de Deus que estão presentes aqui, né, Sommers, Gunko e Kirigan, dizendo que eles são responsáveis por um jogo distorcido combinando as suas habilidades. Nos últimos capítulos a gente vem vendo, né, essa parada de demonstrar as fraquezas do governo mundial, dos cavaleiros sagrados, demonstrar, por exemplo, Loki derrotando o Harald, e esse é o tipo de coisa que nos dá esperança, que faz com que a gente volte, né, para agora o tempo atual com esse tipo de mentalidade, que agora esses seres são derrotáveis. Mas mesmo assim, toda essa explicação do Gaban e toda a contemplação dos personagens fez a gente entender o quão magnânimos são esses cavaleiros. Não é à toa que eles foram escolhidos aqui para meio que subjugar uma ilha lendária inteira. E o fato deles fazerem isso seguindo uma espécie de jogo, se divertindo enquanto fazem tudo isso, é algo que representa muito. Não só representa a arrogância do governo mundial, mas também representa o domínio que eles têm com os seus poderes, que eu acho que é até mais gritante. O grupo finalmente chega ao Reino Solar e lá tá um pandemônio fudido, né? Todos os bichos do Kirigan estão atacando todos os lugares possíveis e a gente vê várias dessas criaturas, incluindo Nika. Muito interessante sempre ver esse tipo de pesadelo ser relacionado com Nika, Deus do Sol, e isso ser uma interpretação das crianças, né? Figuras puras por natureza. Isso demonstra muito que Nika não é uma figura de bondade, ela é uma figura de caos, e isso, né, não escolhe lados. E então Kashi reporta para Harujin algo que ele não queria saber, né? Que os piratas guerreiros gigantes, os lendários Dory e Brog, foram pegos pelo Dome Reverse e agora estão indo atacar o ancião de Aru. Com a gente vendo essas novas formas fazendo um estardalhaço pela ilha de Elbaf. O que eu acho que é um paralelo muito interessante pela forma como eles chegaram em Egghead, né? Sendo essa tropa que iria salvar o Chapéu de Palha e sair de lá o mais rápido possível, e aqui é o contrário. Uma galera que chega no nada e chega para destruir tudo, sendo extremamente controlado. O Kashi ainda revela pro Road que o seu irmão, o Bjorn, está junto com os reféns, né? Aquelas crianças que estão sendo conduzidas pela flecha da Gunko, fazendo ele correr até lá, fazendo também com que Gert e Goldberg sigam ele. E eu achei isso bem interessante porque talvez essa separação, essa parte do Road seja um momento dele conseguir a sua redenção, já que ele, né, começou o arco sendo uma espécie de vilão, um personagem bem odiável, e agora talvez o Oda queira buscar, né, um sentido melhor desse personagem, já que ele faz parte da tropa do Luffy. Sanji então pergunta para que lado fica a escola, ele aponta pro fogo e a gente vê já essa separação do Sanji indo resgatar a galera que tá lá na escola, tá se fudendo com a biblioteca e tudo mais. E com a gente exatamente indo até perto da biblioteca, a gente vê esses buchas ainda amarrados pelo poder da Gunko, falando sobre os eventos ocorrendo em Elbaf, mas
mas principalmente o Jinbe falando que o Brook conseguiu se desvencilhar e aparentemente está indo para algum lugar. Essa é uma bola que eu já tô cantando há algum tempo, desde que a gente viu aquele capítulo do Harald sendo ferido no braço e conseguindo recobrar a sua consciência. Eu falei desde aquele momento, o Brook vai até a Gunko, vai conseguir cortar ela até onde o Imu tem, né, o seu domínio, fazer ela ficar um membro dela, e nesse momento ele vai fazer com que a Gunko se lembre do seu passado e a gente vai ver melhor o que o Brook significa para Gunko, se ele é um pai, se ele é um tio, se ele é só um cara que estava no mesmo reino dela, se ele era um guarda, ela era uma princesa ou algo nesse sentido. É mais do que óbvio que essa cena irá acontecer nos próximos capítulos, eu tenho certeza. De qualquer maneira, vemos outros núcleos de toda essa confusão, como por exemplo Ripley e Oimo e alguns outros gigantes indo até as crianças para tentar salvá-las, e também vemos as próprias crianças com um pequeno filho de Ripley e Gaban tentando, né, se fazer de fodão e deixar todo mundo tranquilo. Porém, enquanto toda essa confusão acontece, o ancião Jaru, um personagem que até então a gente estava considerando um sequelado, um cara meio idiota e tudo mais, se prontifica e começa a falar com todo o povo de Elbaf via Dendemush. E vendo a confusão acontecendo naquela ilha, ele revela a verdade, revela que Loki não é o culpado de nada, revela que Harald acreditou demais no governo mundial e eles o traíram. E agora Elbaf está caindo nas mãos dos demônios de novo. Então ele diz que agora 3 demônios apareceram para subjugar Elbaf. A gente vendo esse semi-painel fantástico de Kirigan em sua forma híbrida, Gunko sendo afetada por Imu e Sommers ali de boa descansando, as 3 figuras que querem forçar Elbaf a fazer parte do governo mundial. E Jaru diz para eles que eles podem levar a cultura e a história de Elbaf, mas deixem nossas crianças. Se acham que esse ato vai esmagar nosso espírito, cometeram um erro grave. Não mostraremos a vocês a mesma paciência que Harald demonstrou. Vocês falam em nos subjugar e imaginam nosso povo como seus escravos. Quem diabos vocês acham que estão enfrentando? E com essas palavras de orgulho e poder, o Zop, mesmo amarrado, fica louco vendo esse discurso de Jaru, dizendo que a Elbaf que ele conhece realmente jamais iria se curvar. E demonstrar essa reação do Zop é muito legal, porque demonstra que ele vai fazer algo em relação a isso. A gente tá falando desde o começo do arco que, né, está prometido que esse seria o arco do Usopp, o arco em que ele teria um verdadeiro desenvolvimento desde Dressrosa, né? O momento onde ele se firmaria como um bravo guerreiro do mar, fazendo que nem os maiores exemplos deles, que são os gigantes. E o fato dele estar amarrado no momento faz eu achar que ou o Usopp irá salvar Jaru de algum cavaleiro que vai tentar interrompê-lo, ou irá vingá-lo. Sinceramente, eu não sei o que eu mais espero, porque eu acho que o Usopp vai ter que passar por uma grande emoção para realmente fazer diferença, como por exemplo, despertar o seu hack do rei, que é algo que já está sendo cotado há muito tempo. A gente teve esse flerte, né, quando ele meio que fez de conta que o seu hack do rei seria o hack do rei da Big Mom lá em um ano, e desde muito tempo, muito se fala que Elbaf seria o arco onde ele poderia despertar esse tipo de poder, e nesse momento, talvez depois de algum tipo de evento, como por exemplo a morte de Jaru, poderia ser o momento onde ele faria algo de verdade grandioso. De qualquer maneira, Jaru continua e ele diz o seguinte: segundo o texto Harley, a partir desse dia, toda Elbaf se levantará contra o governo mundial. Ignorando a sua ferida na cabeça, ignorando todas as teorias de que ele seria um velho sequelado que não se lembra de nada, agora ele está preparado. E então ele fomenta a moral de todos os gigantes contra essas criaturas impossíveis de se ganhar, que nem um comandante faria, dizendo que agora eles estão incumbidos de proteger a paz de Elbaf, assim como Harald sonhou. Então, mesmo estando diante de Dory e Brog transformados, os gigantes ainda estão felizes e determinados. E nesse momento que Hayrodin caminha contra eles, Zoro sorri enquanto desembanha sua espada e diz que tem um
plano. Esse quadro final fez com que todo mundo entrasse em polvorosa, né? Todo mundo, nossa, o Zoro tem um plano, oh meu Deus. Eu vou te falar o seguinte, o Zoro não pode ser subestimado quando coisas assim acontecem, tá bom? Realmente, ele aparecer no último quadro, desembanhando a espada e dizendo que ele tem um plano, provavelmente ele vai cortar todo mundo e rezar para que o domínio se retire à força, talvez com o Haki, talvez com as habilidades que ele aprendeu desde o ano. Porém, o Zoro, em alguns momentos, tem certos lapsos de genialidade. Lá em Alabasta, quando o Chapéu de Palha tem seu primeiro encontro com o Bon Clay e vem que ele, né, é um metamorfo, ele consegue se passar por todo mundo e é um vilão, faz parte da Brockworks e tudo mais, parte do Zoro a ideia de todo mundo meio que se enfaixar para que todo mundo se lembre quem é quem, né? Se o Bon Clay se transformar em uma pessoa, ele não vai ter uma faixa no braço que depois se transforma naquele X clássico que se torna posteriormente no fim do arco numa das cenas mais icônicas de One Piece, que é, né, o X da Vivi. Foi basicamente o Zoro que fez todo mundo seguir por esse caminho para, né, fazer com que o Bon Clay não fosse um problema. E se o Oda deu tanta importância pro Zoro assim, contra inimigos que estão no Dome Reverse, que estão literalmente sob o pacto de um demônio, esse tipo de temática já está orbitando o Zoro há algum tempo, né? O Zoro é o rei do inferno, o Zoro ele tem golpes que representam demônios, utilizar a Enma fez com que ele visse a morte, vários momentos pré-time skip que não conseguem explicar o quão resistente ele realmente é e o quão perto da morte ele realmente ficou. O Zoro com certeza é um personagem bem misterioso se o Oda tentar explicar esses momentos de farmada de aura dele. No momento que, por exemplo, ele toma a dor do Luffy por meio do Bartolomeu Kuma, esse momento é marcante, é um dos momentos mais fodas de One Piece, mas se a gente analisar legal, ele não faz tanto sentido assim, não tem como o Zoro ter conseguido ficar em pé depois de tudo aquilo, porque a gente viu o que uma amostra daquele dano fez com ele, e isso se comprova com a morte que aparece lá em um ano depois, né, que ele se esvai em termos de energia e capacidade física. Ou seja, esse tema do Zoro, que ele sempre está perto da morte a ponto dela aparecer para ele, ele está sempre perto da morte a ponto dele burlar circunstâncias impossíveis, isso é algo que eu sempre quis ver explicado de alguma maneira, e talvez a gente veja isso com algum tipo de treino que ele tenha no time skip. Há muito tempo que a gente espera esse olhinho do Zoro abrir, né? E é capaz que esse seja o momento onde ele consiga demonstrar um treino diferente da época do Mihawk, né? Mas sinceramente, eu acredito que esse plano dele tem a ver com cortar a galera, mas principalmente tem a ver com o Haki do Rei. Haki do Rei é uma habilidade bem nova para o Zoro que a gente não viu quase nunca sendo usada. E com o flashback do Loki e do Harold demonstrando o quanto o Haki do Rei é importante, principalmente para, né, lutar contra esse tipo de pessoas, os Cavaleiros Sagrados de Mu, eu acho que esse próximo capítulo vai demonstrar algum uso um pouco mais consciente do Haki do Rei do Zoro. E falando em Loki, ele ainda tem que aparecer, né? Ele e o Luffy estão no submundo lidando com aqueles bichos lá, mas obviamente que eles vão brotar, e pelo que a gente viu, o Loki é o único que conseguiu destruir um Cavaleiro de Deus por completo. O único que tem verdadeiramente esse poder de matar, de negar a imortalidade. E pensando nisso, né, a maioria dos arcos segue uma progressão bem previsível, no sentido de que o Luffy sempre pega o mais perigoso, o mais forte de todos os adversários possíveis daquele arco. Mas talvez Elbaf seja uma exceção. Desde Egghead a gente já vê uma espécie de mudança, né, nesse formato, e é capaz que aqui no arco de Elbaf o Loki seja esse cara, né, o cara que vai salvar todo mundo e vai pelo menos ensinar o Luffy a lidar com esse tipo de gente. E com isso talvez o Loki ganhe, né, basicamente um assento cativo
como um dos próximos e prováveis tripulantes de Chapéus de Palha. E agora pensando na galera que tá aí, como eu disse, o Brook vai ir atrás da Gunko, vai querer, né, fazer com que ela saia desse estupor e lembre-se do tempo que eles estiveram juntos. Muito provavelmente isso vai acontecer e a gente vai ter uma expansão, né, do passado do Brook. Isso é uma das paradas que eu tô mais animado e mais ansioso pra ver. O Sommers muito provavelmente vai ficar com o Sandy, que tá indo libertar a galera. É capaz que ele apareça pra frustrar o resgate, e o Sandy tá merecendo uma batalha direita com um personagem forte, mas é capaz que o Gaban tenha uma segunda luta com o Sommers desde God Valley, o que seria bem interessante, já que a gente não viu muito, né, a relação deles dois em God Valley, foi algo um pouco forçado. Vendo as falas deles lá no início do arco, quando a gente viu God Valley, a gente achava que eles teriam, né, uma interação muito maior, e é capaz que o Oda queira compensar fazendo eles lutarem de novo aqui. E por fim, seguindo tudo que eu falei do Usopp, né, em toda a análise do capítulo, dizendo que agora ele tá nessa gana, nessa aura de demonstrar o quão corajoso ele é, junto com o Elbaf, que recuperou a sua coragem perante o governo mundial. Eu acho que a gente vai ter a luta de Usopp contra Kirigan. O Usopp é o cara que sempre luta contra esses personagens que são muito problemáticos. O Usopp lutou contra a Perona lá em Telebar, que controlava vários fantasmas, fazia uma galera ficar na merda. O Usopp lutou contra a Sugar, que fazia todo mundo virar boneco lá em Dressrosa, e nada mais justo do que o Usopp lutar contra o Kirigan, que tá fazendo vários monstros aparecerem e meio que enchendo o campo de batalha com esses pesadelos. Até porque, em essência, o poder do Kirigan é basicamente uma mentira, né? É uma representação de pesadelos, de algo que não existe. Quem melhor pra disputar isso, quem melhor pra lutar contra isso do que o Usopp, que é o rei da mentira, e alguém que luta pra fazer com que as suas mentiras se tornem realidades ainda mais no lugar onde ele quer ser reconhecido como um herói. Eu acho que esse capítulo foi o pontapé inicial para fazer com que o Usopp tenha alguma relevância agora nesse arco, algo que todo mundo tá esperando. Agora sim, de uma vez por todas, Elbaf voltou. Depois de meses, estamos revendo o Chapéu de Palha, como eles estão depois de meses de flashback, e realmente esse capítulo fez um trabalho muito bom de encher a bola, encher a pelota dos inimigos, né? Os Cavaleiros de Deus são muito fodas, são muito fortes, e o fato deles combinarem muito bem as suas habilidades faz com que eles sejam melhores ainda, né? Mais perigosos ainda. Eu achei isso muito legal, junto com um orgulho gigante, né, cara? O Jaru, esse ancião que todo mundo dava nada no decorrer desse arco inteiro, finalmente colocar no peito dele um pouco de responsabilidade e falar como um gigante falaria, né? Com esse orgulho, com esse ego que faz todo mundo se ajoelhar. Se ele é a figura mais antiga dessa terra, né, desconsiderando Imu e o Gorosei, ele é alguém que viveu no tempo onde os gigantes dominavam e faziam o que queriam, e ele tem que ter esse tipo de orgulho, e eu acho que isso foi muito bem representado nesse capítulo. E as duas coisas que eu mais quero que aconteça é a cena de Brook e Gunko, né, com a gente relembrando o passado do Brook, que a gente ainda não viu, e também alguma espécie de redenção para o Usopp, para que a gente possa falar, pelo menos, que esse arco foi um pouco dele, que esse arco pensou um pouco no desenvolvimento desse personagem. É isso que eu quero, Oda, por favor. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu sempre curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, Vanilson Silva, Etroblaze, Godiorim, Maria, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gabriel 3D, Volknaio, Caca Baixinhos, Tico Mia, Rebenê, Iburinha, Alisu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gabizado, Frost Disc, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Matheus Sarraf, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Queiro, Quebra-Cabeças, Pratt Sawat, Mo Analítico, Goiaba 2602, Hipnos 11, Devens Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória Sally Souza, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Stedrovand, Mojobon, Catraca, Kuniko Amakoto, Rick Cobbs, Teus 7, Biels, Philips Morgan, Pixel Z, Medessa, Kaique Alexandre, Jé Jackson Gouveia, Maurício Vieira, Cowboy de Espaço, Matos Cabral Rodrigues, Renan Correia,
Correia, Igor Silva, Victor Diogo, Shadow BR, Haru Liberty, Cassiri, Pedro H, Fiat Pau Todo Fudido, Tona Catraca, Pedro Corredora PL, Rider, JC Kozowski, Luiz Elano, Foxhound, Yuri Fukuda, Gabriel Baldê, Pepoca, Gabriel Rachadel, Selk, Abilio Rua, Drinkomene, Jovem Dinâmico, Guilherme Xavier Barbosa, Nimo Toda, Skull, Vitor S, Angela Cavalcante, Gabriel Madrugada, Fabrício Pérez, Woffen, Chiboca Xota, Rimãozinho, Gabriel Neves, Rafael Lima, Fábio do Gás, Martinho Coben, Xibiribissauro, Rafael York, Prociachum, Arrosca dele, O Eric King, Victor Souza, Igor Viana, Tarcísio Bandeira, Alexandre Mingoti Moraes e JC Branco Júnior. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa bebendo no mês, então assim, se tiver opção nessa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!